boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Essa é a roda número 233 da Frente Stamira de CAPES. O tema da nossa roda é Saúde Mental e População em Situação de Rua, Panorama Nacional. Nós temos convidados que vão participar, a Paula Victória Rodrigues Fraga, que é assistente social e tem uma experiência na gestão de consultórios na rua de Belo Horizonte, o Marcone Marinho Pimenta, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Amapá, a Larissa Gabriela Cruz Botelho, que é professora e pesquisadora na área de Direitos Humanos, Sistema de Justiça e Desigualdades Sociais. Nós temos ainda o convite da Eline Montenegro Egstrom, que nós vamos aguardar para ver se ela pode participar. Essa roda é um tema muito importante, a ideia é dar um panorama nacional sobre essa questão de população de rua e saúde mental, né? E ela será coordenada pela nossa colega, que faz parte aqui da Frente Stamira de CAPES, que é a Fernanda Miller. Então, Fernanda, podemos começar. Essa roda para todos são bem-vindos, para sabermos que essa roda está sendo gravada. Então, essa roda está sendo gravada e depois ela ficará disponível no YouTube da Frente Stamira de CAPES. Então, bem-vindos a todos os convidados, bem-vindos às pessoas todas que estão aqui, que fazem parte sempre, com quem nos encontramos sempre nas rodas da Frente Stamira, e acho que podemos começar. Fernanda Miller, com a palavra. Tá bem. Eu, em primeiro lugar, agradeço por todos os convidados e convidadas, sobretudo, temos 3 convidadas e um convidado, né, por terem aceito o nosso convite para um tema tão importante e relevante como esse, e que, na verdade, atravessa a saúde mental a partir de um marcador, ou, melhor, de vários marcadores sociais, né? Então, nós vamos iniciar com a participação da Priscila Fraga, que tem essa vasta experiência em Belo Horizonte, que inclusive já publicou, depois a gente faz passa para os nossos participantes o artigo, que é bastante interessante sobre a sua experiência, e o seu campo de estudo. Então, passo a palavra a você, Priscila, por favor. Obrigada, Fernanda. Gente, prazer, meu nome é Priscila Fraga, eu sou assistente social e sanitarista, atualmente estou terminando o doutorado na Fiocruz, eu pesquiso sobre barreiras facilitadoras de acesso da população em situação de rua, usuária de álcool e drogas, aos serviços de saúde mental, assim. E apesar... que legal, tô vendo que Fabiane está aí, que bom te ver, Fabi. Apesar da pesquisa, ela buscar investigar na RAPS, mas tudo que eu tenho localizado de barreira de acesso, se aplica ao SUS de uma forma geral e a grande maioria às políticas públicas de uma forma geral, né? Quando a gente pega, eu não sei quais dos 2 artigos, que eu publiquei 2 artigos mais recentes, um que era um artigo de revisão, né, sobre as principais barreiras facilitadores encontrados, e um outro que é um que eu gosto muito, que é um sobre barreiras facilitadoras de acesso a partir dos olhares de trabalhadoras do consultório na rua, né, que eu peguei alguns dados oriundos do meu mestrado, foi o primeiro que eu fiz, né, para o doutorado, que é um que eu gosto muito. Então, assim, eu não sabia de qual dos 2 que vocês estavam, que vocês me procuraram e tal, mas está tudo muito próximo, assim. E quando a gente entende, né, a caracterização dessa população, e aí a gente vê que é uma população, em sua maioria preta, em sua maioria de baixíssima escolaridade, então a gente entende que muito do processo de barreira de acesso que essa população vive está relacionado ali à discriminação, e aí entra estigma, entra racismo, entra essa questão de todos esses atravessamentos juntos, né? Então, não é uma barreira de acesso isolada, né? Assim, eu acho que um problema que a gente tem é que grande parte das vezes, na sociedade, a gente interpreta a situação de rua como um fenômeno isolado, assim, né? Como se fosse algo individual, né? A vida do senhor João,
que aconteceu algo com o senhor João e como se isso estivesse descolado, né, assim, da vida, das condições de vida e desse processo que a gente vem, né, escravagista, que por mais que a gente tenha uma abolição da escravatura, é uma abolição porca, né, assim, onde a gente não dá condições dignas de vida, e por isso a rua ser um espaço tão preto, que eu acho que isso é algo que a gente não pode se furtar de falar, sabe, assim. A gente é um público heterogêneo, você tem ali gente com curso superior, eu trabalhei muitos anos no consultório na rua, tanto atendendo, depois fui para gestão, já atendi professor, já atendi gente falando francês fluente na rua, então tem uma diversidade, mas na sua maioria, a gente está falando de uma população muito empobrecida, de uma população que historicamente passa um processo de violação de direitos. Então, por exemplo, muitas pessoas muito jovens, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que se a gente for pensar do ponto de vista da legislação, já era para ter um acesso a educação formal, né, assim, porque que a gente já tinha legislação que protegia criança e adolescente para garantir vaga na escola, mas essas pessoas não acessaram. Então, assim, pessoas de 20 e poucos anos analfabetas. Então, isso diz de outros processos de violação de direitos que essa população enfrenta, né? Então, nesse artigo de revisão, a primeira categoria, assim, né, quando a gente organiza, a gente organizou as categorias no artigo a partir do que mais aparecia. A primeira que aparece em todos os artigos é discriminação, entendendo aí racismo, entendendo estigmas e todos os outros atravessamentos, né? E violência institucional, o que é um contrassenso, né? Porque quando a gente pensa nessa população e no acesso dela aos serviços, porque muitas vezes, e eu digo, inclusive, quando a gente pensa na segurança pública, e aí eu estou falando de guarda municipal, de polícia militar, essa população, muitas vezes, ela não é vista como alguém a ser protegido. Quando ela chega no serviço, ela não é vista como alguém a ser cuidado, ela é vista como um problema que está chegando, ou como um ente causador, né? Então, é como se a gente desumanizasse ali o sujeito e visse ele de uma forma completamente estigmatizada, assim. Então, isso é um grande problema, assim. E eu acho que um outro ponto, que aí quando a gente vai para a próxima categoria, que aparece é sobre a rigidez dos serviços. E aí, a gente tem anos aí de avanço, de reforma psiquiátrica, enfim, de uma série de outras coisas, e de pensar de consolidação de SUS, mas grande parte do que a gente tem consolidado é pensado a partir da população domiciliada. E é importante que seja, né? Porque a grande maioria da população é uma população domiciliada. Só que, por vezes, que é algo que tem aparecido muito, quando as pessoas em situação de rua, elas têm um modo de organizar a vida que é muito diferente. Então, quando chega nos nossos fluxos, nos nossos protocolos, que funcionam, que estão certos, que tem motivo de existir, é como se tensionasse e não conseguisse entrar. Então, vou dar um exemplo muito prático, assim. Quando eu atuei como assistente social de consultório na rua, a gente fez uma experiência muito bonita, eu e uma amiga, enfermeira, a gente inventou, entre aspas, que a gente estava fazendo uma pré-conferência de rua. Estava se aproximando das conferências municipais, fomos para um espaço de uma cena de uso, numa praça, onde tinha um grupo majoritariamente de pessoas sobre o uso de álcool, que a gente já conhecia, né? E a gente falou assim, gente, nós estamos fazendo aqui uma conferência de rua. Não tinha institucionalidade nenhuma, mas tinha trabalhadores do SUS com vontade de fazer aquilo acontecer. E aí fizemos uma dinâmica, discutimos lá na praça sobre SUS, foi super interessante, as pessoas contando as experiências delas com o SUS. E aí depois a gente começou a escrever propostas, assim, o que o SUS tem que melhorar, o que quando vocês vão acessar não dá certo, para a gente começar a esboçar ali algumas propostas que a gente levaria para as conferências locais de saúde. E a gente elegeu, entre aspas, delegados ali na praça, zero institucionalidade, mas a gente inventou ali que a gente estava elegendo delegado e levamos uma usuária com a gente que chegou a participar da conferência local, depois da distrital e na municipal acabou que ela não foi, mas participou de algumas instâncias, né? A gente já viu isso como um avanço muito grande. E aí, nesse dia, tinha um senhor que ficava nessa praça, que ele não fazia, ele ia para a praça fazer uso de álcool, mas ele não estava em situação de rua. Ele era domiciliado e ele ia ali
reunir com os amigos e fazer o uso na praça. E aí, em um momento, um usuário que a gente acompanhava fala assim, eu não consigo ir no posto de saúde 7, 8 horas da manhã para coletar sangue para fazer exame. Aí esse senhor que tinha casa fala assim, mas você é um folgado, levanta cedo, vai lá e faz o exame. Todo mundo acorda cedo e vai fazer o exame. E aí ele fala assim, mas você tem parede para te proteger, eu não posso dormir a hora que eu quero. Eu preciso de esperar o comércio abrir, eu preciso de esperar os ônibus começarem a passar, porque senão vem alguém e faz covardia comigo. E a hora que eu consigo pegar no sono, já está quase na hora do centro de saúde abrir. É um soco na boca do estômago da gente, né? Porque quando você pensa o fluxo do laboratório, ele é redondinho, né? Todo mundo vai lá de manhãzinha, colhe o material, o motoqueiro passa, recolhe o material de todo mundo, leva para o laboratório processa o material e manda o resultado online. Funciona, assim, o fluxo não está errado. A questão é que, muitas vezes, as pessoas não conseguem caber nesse fluxo. Então, essa rigidez dos serviços e esses protocolos que a gente pensa, eu acredito que a gente tem que inventar alguma possibilidade de flexibilização. E não é de largar mão de fluxo e protocolos, eles têm que existir, mas como que a gente consegue fazer essas pessoas que têm outro modo de organização caber? Então, por exemplo, uma das barreiras que aparece, né, que os modos de vida da população em situação de rua diverge dos modos ofertados pelo serviço. Então, aqui, a partir da realidade de Belo Horizonte, por exemplo, né, para a gente entender, você tem um único abrigo que acolhe mulher para pernoite em moldes de casa de passagem, e para a pessoa conseguir vaga, essa mulher tem que chegar em torno de 5 horas da tarde para ela ficar numa fila, para ela ver se vai ter vaga, para ela tentar entrar. E aí, a gente marca uma agenda no posto de saúde, ou no CAPS, onde quer que seja, que é super rígida. Que a gente fala assim, olha, você tem que chegar a tal horário, porque esse é o horário que eu tenho. Só que se a pessoa tiver que aguardar aquele horário, ela não entra no abrigo para pernoitar. Ou ela perde o horário dela de gratuidade de almoço no restaurante popular. Então, tem uma série de coisas, porque a vida gira em torno dessa organização diária, é do hoje, é onde eu como hoje, é onde eu durmo hoje. Então, os modos, né, do serviço funcionar, às vezes, não consideram isso, assim. E aí, um ponto que aparece muito, assim, quando a gente pensa no serviço de saúde mental também, é, muitas vezes, os serviços terem uma noção institucional muito centrada na sua estrutura física. Tipo assim, olha, o CAPS funciona aqui dentro dessa parede e não enxerga o território, e não busca essa construção, muitas das vezes, que é mais comunitária, né, e que é de fazer uma busca ativa. E eu entendo dos desafios que existem, né, a gente sabe que não é simples, mas não dá para o serviço funcionar nessa lógica centrado na parede institucional, né, assim, a gente precisa que os serviços sejam, de fato, territorializados e tal. Um outro ponto também que aparece é a imposição da abstinência, e aí eu acho que a gente tem um problema grave, assim, que a gente tem que avançar, né, enquanto reforma, e eu entendendo reforma enquanto algo que ainda segue, né, assim, em construção, enquanto algo que não se encerra, que a redução de danos, ela tem sido enxergada, grande parte das vezes, como coisa de CAPS. E a redução de danos tem que ser um orientador ético para o SUS, de uma forma geral, né? Assim, eu tenho atuado enquanto supervisora clínica institucional, e estou em Belo Horizonte, estou num outro município de interior, e isso é algo que a gente escuta muito, assim, quando chega numa unidade básica de saúde, tipo assim, a redução de danos é no CAPS. Não, não pode ser, né, assim, inclusive os centros de saúde compõem a rede de atenção psicossocial, né, então eu acredito muito que a gente precisa de uma construção mais sólida, assim, de pensar a redução de danos enquanto estratégia de cuidado, e não só a redução de danos enquanto uma atuação pragmática ou como uma técnica, mas como um modo de enxergar, como um condutor ético, assim, de entender um sujeito que tem autonomia, que tem liberdade, e como eu construo o cuidado possível a partir do que o sujeito permite, assim. Tem algo que eu gosto muito do Méry, tem uma ilustração que ele faz,
que ele fala do saber intersecional, né, assim, que é da interseção partilhada, né, assim, que é igual a interseção em matemática, né, que tem os conjuntos e onde encontra, né, os dois conjuntos, assim. Eu acredito que a redução de danos só se efetiva onde o nosso conhecimento técnico se encontra, e acadêmico, o que quer que seja, quando ele se encontra com o saber do sujeito, e a gente não vai conseguir que tudo aconteça, a gente vai conseguir que o pouquinho que encostar aqui, né, assim, que ali o cuidado se efetive, assim. Então, a gente precisa reconhecer o saber que está nas pessoas que a gente cuida, e a gente precisa de entender que não dá para a gente... não dá para a gente enfiar cabeça dentro das pessoas o que a gente acredita que é o melhor para elas, assim. Eu sempre costumo brincar, né, que se eu for numa nutricionista e ela virar para mim e falar assim, olha, você vai comer pela manhã 2 biscoitinhos com cottage, eu vou pegar a prescrição dela de dieta, vou levar para minha casa, e eu não vou seguir, porque não vai fazer sentido para mim. Eu só vou aderir quando uma falar assim, você precisa de comer muito, então eu vou faz uma bacia de salada, já que a sua necessidade é de volume, então nós vamos fazer assim. Da mesma forma com as pessoas que usam drogas e estão em situação de rua, né, assim, não dá para ter uma imposição de saber, a gente precisa de entender o que faz sentido para o sujeito, né. Então, a imposição da abstinência, ou às vezes, uma expectativa da abstinência, ou uma construção de cuidado pautada, mesmo que seja pela redução de danos, mas com uma expectativa necessariamente de abstinência, porque eu entendo também que a abstinência pode ser um caminho na redução de danos, né? Mas desde que seja o caminho do sujeito, e não que o técnico está impondo, né? Para o sujeito. Um outro ponto também que aparece de forma importante, e que é grave, ao meu ver, é a negativa de atendimento, principalmente das pessoas usuárias de álcool e outras drogas, ou em sofrimento mental, a negativa de atender sem um outro profissional ou uma outra pessoa de outro serviço. Se a pessoa tem autonomia, se a pessoa consegue se deslocar e chegar até o serviço, a pessoa precisa ser atendida, né? Ela tem autonomia para estar ali, e muitas vezes ou nega quando não está acompanhado, ou direciona o atendimento para o técnico e não para o sujeito quando está acompanhado, assim, sabe? Então, por exemplo, está aqui com alguém do consultório na rua, não pergunta para a pessoa, pergunta para o acompanhante, né? Assim, é um processo de invisibilizar um pouco essa pessoa que está ali. E a última categoria que a gente tem, estou resumindo muito, viu, gente? É das fragilidades do serviço, assim. Então, entra fragilidade de fazer articulação intra e intersetorial. Não é possível a gente pensar um cuidado em saúde integral para a população em situação de rua, se a gente não considerar a intersetorialidade, assim, porque a gente está falando de extrema pobreza, a gente está falando de insegurança alimentar, a gente está falando de uma série de direitos violados, então não dá para a gente achar que a saúde vai resolver, assim, né, a gente precisa de políticas públicas, assim, a nossa necessidade, né, políticas públicas estruturantes, política de habitação, inclusive essa é a grande demanda do movimento da população em situação de rua no Brasil, né, que é essa discussão da moradia primeiro, e que as outras políticas, né, se organizariam ao redor disso, seja de déficit estrutural ou de RH, isso está dentro das fragilidades, né? A impessoalidade nas ofertas, a fragilidade no processo de comunicação em saúde é algo que aparece muito também, né? E aí, por fim, assim, né, para a gente não ficar só para encerrar, né, para a gente não ficar só nesse lugar das barreiras, a gente também identificou alguns facilitadores importantes, assim. A primeira categoria, que é o que mais aparece, que facilita o acesso, são os aspectos relacionais. Então, o vínculo com as pessoas, uma postura de escuta e acolhimento, a mediação de alguns profissionais com outros serviços. Então, por exemplo, às vezes um encaminhamento, que ele não é só um papel assinado, né, assim, mas é um contato, é um encaminhamento responsável, tipo assim, fulano, ciclano está chegando aí, né, assim, a busca ativa, uma postura de negociação entre os profissionais e os usuários, e o reconhecimento do serviço de saúde como um lugar de proteção. Aí eu volto lá naquilo que eu falei no início, assim, né, muitas vezes, quando eles veem a segurança pública, eles não veem como alguém que vai cuidar, vê como alguém que vai punir, né, e às
vezes, no serviço de saúde, isso se repete também, né? Assim, você vai chegar, você vai ser hostilizado, vão questionar por que você está usando, você está sujo, né? Enfim, então isso é uma grande questão. A segunda categoria, né, que aparece como facilitador, é o deslocamento até os territórios e ações territorializadas na rua, enquanto um elo de aproximação dessas pessoas com serviços, a possibilidade da itinerância, e aí a gente entende que equipes igual consultório na rua é muito diferente, a gente sabe que uma equipe de CAPS, de atenção básica, não tem essa capacidade de deslocamento que um serviço móvel tem, mas apesar disso, a gente precisa, né, pensar essa atuação externa. Algo muito importante que aparece, a capacidade de incorporação do imprevisível ou não programado a partir da demanda e do desejo do usuário. A gente precisa, muitas das vezes, conseguir naquele momento, assim, eu sempre costumo dizer, e falo isso pela minha experiência de gestão, quando a gente pega prontuário eletrônico, na grande maioria das vezes, tem alguns poucos que frequentam muito o serviço de saúde, mas a grande maioria só vai no agudo, ou no agudo muito grave. Inclusive, esse meu outro artigo fala disso, assim, né, das barreiras simbólicas, e que muitas vezes, mesmo em situação de padecimento agudo, as pessoas não se deslocam e toleram a dor, porque pelo desconforto de como vai ser o atendimento. Isso é muito grave, assim. Inclusive, tem relatos muito duros, né, nesse outro artigo. Ser um serviço porta aberta, e em relação à comunicação, explicar bem a hora que pode chegar, como que pode chegar, ter essa comunicação bem alinhada, assim. E na última categoria, que seriam os facilitadores assistenciais, a multiprofissionalidade, interprofissionalidade, integração de diferentes categorias profissionais, até mesmo porque você consegue ter múltiplos olhares ali para pensar estratégias que têm que ser rápidas, né? Assim, entendendo que esse sujeito vem pouco ao serviço, então pensar num cuidado mais oportuno. E a oferta na perspectiva da redução de danos, porque quando você não atribui ao outro essa expectativa da abstinência, ele se permite aproximar, né? Quando ele entende que não existe essa expectativa, isso diminui um pouco o peso desse sujeito do que ele tem que sustentar, né, para estar ali. E aí, eu queria só mostrar para vocês, deixa eu compartilhar minha tela um minuto, que eu fiz um trabalho aqui na Fiocruz, com uma aluna minha do programa Provoque, que é um programa de divulgação científica, que a gente fez um material, eu vou compartilhar a tela aqui, só para quem quiser pegar o QR Code. Mas a gente pegou esses 2 artigos que a gente publicou sobre barreira de acesso, e a gente fez uma espécie de um zine de divulgação científica para serviços de saúde, que é esse aqui, ó. Entre um prontuário e outro, quem ficou do lado de fora? Barreiras facilitadores de acesso da população em situação de rua ao SUS. Aí, por esse QR Code, a gente fez uma espécie de uma revistinha, tá vendo? Explicando o que é a população em situação de rua, e a gente tentou, é bem bonitinho, assim, e a gente tentou, deixa eu parar de compartilhar, a gente tentou tirar essa linguagem dura, acadêmica, e fazer algo que dialogasse com os trabalhadores, assim. Então, a gente conseguiu distribuir, a gente conseguiu uma tiragem até boa, a gente conseguiu distribuir para os 15 centros de saúde em Belo Horizonte, que mais atendem população em situação de rua, e para todos os serviços de saúde mental, centro de convivência, aqui os CAPs são CERSANs, né? Consultório na rua, enfim, a gente conseguiu fazer uma boa distribuição, e a ideia é tentar sensibilizar um pouco, e a gente só colocou nesse zine o que é mais do campo relacional, que é o que era mais interessante para um trabalhador saber, assim, né, o que é da conduta dele, da forma dele de abordar, que podia qualificar ou não, porque eu acho que algo que tem muito a ver comigo é que eu quero pensar, eu acho que dentro da academia eu sou muito do chão do SUS, e às vezes quando eu estou no chão do SUS eu sou essa figura mais acadêmica, mas porque eu acho que a gente tem que pensar produções que de alguma forma contribuam com o real, assim, né, com o cotidiano, e trabalhando esses anos todos, e assistindo cotidianamente tanta mazela, não dá para a gente ficar indiferente ou muito fechado em si, né, enfim. Mas é uma produção que eu tenho muito orgulho, e eu fiz com uma aluna de ensino médio, que ela participava da minha pesquisa, né, nesse programa de vocação científica na Fiocruz. Eu acho que é isso, gente, e aí vou ficar aqui para a gente conversar depois.
beleza? Muito obrigada, viu, Priscila, pela sua excelente apresentação. Eu fiquei pensando assim na sua última fala, né, de que academicamente você é do chão do SUS. Mas olha só, na medida que você ia falando, eu fiquei pensando assim nessa sensibilidade, né, que também nos leva para caminhos de pesquisa, que é escutar as pessoas com as quais a gente trabalha, né? Você aí, esse artigo, e eu até já coloquei aqui no nosso chat, né? Esse artigo que vocês fizeram essa revisão da bibliografia e apresentaram essas categorias, é extremamente interessante, assim como outros que você escreveu, e que mostram, de certa forma, enfim, uma tradução desse encontro com esse usuário, né, que é sempre atravessado por um conjunto de marcadores sociais, que até fiquei pensando, você falou em mobilidade, né? A pessoa precisa enfrentar aí um conjunto de desafios até chegar ao serviço, né? Coisa que para a gente, né, a partir de um ponto de vista nosso, de classe média, enfim, não é uma questão, né? Mas meio que essa sensibilidade, esses percursos de pesquisa nos levam a essa compreensão, né, do que é dos sentidos para essa pessoa, mas que também do que é daquilo que ela precisa, né? Eu sugiro a gente passar a palavra para a Larissa, né, que é uma pesquisadora, doutoranda da área de direitos humanos. A partir do campo do direito, eu acho que a contribuição da Larissa nos é muito importante, porque também tem investigado gênero, né, Larissa, e também essa questão relacionada ao uso de substância, né? Então, eu te passo a palavra. Olá, gente, muito boa tarde. Eu agradeço muito. Na verdade, quem me trouxe foi a Rafaela no contato. Trabalho junto com a mãe dela, sou professora universitária também. Na verdade, eu acho que eu tenho um pouco a contribuir com relação à POP de rua, né? A população de rua. Eu trabalho muito população carcerária, que, veja, não está muito diferente da população de rua. Na verdade, são populações que volta e meia ali se entrecruzam, né? E o direito, que é a minha área, e a psicologia, elas funcionam e funcionaram por muitos anos, né? E funcionam ainda como controladores de corpos. Então, eu convido, na verdade, e eu trouxe o professor Marconi, porque ele trabalha diretamente com população de rua, mas eu convido e cito os meus alunos também a pensar o sujeito a partir da raça, gênero, classe e território. Né? É muito importante essa compreensão interseccional do sujeito, como a própria professora Priscila falou, porque a população de rua ela é diversa, assim como a população encarcerada. Né? Então, a gente tem majoritariamente pessoas negras, é verdade, mas temos pessoas com orientações sexuais diferentes, pessoas transgênero que também estão em situação de rua, justamente por uma violência familiar, até né, da não aceitação. Então, a gente precisa pensar esse sujeito na sua pluralidade, né? E, claro, escutá-los é o mais importante, né? A gente não pode fazer política pública pensando essa população de rua como um bloco monolítico, cujas necessidades são todas, né? São únicas, né? Mas são diversas, né? Então, eu não vou me alongar, porque eu acho que eu preciso até ouvir mais, então eu vou já passar a palavra para o professor Marconi, que eu acho que ele vai contribuir um pouco melhor com o nosso trabalho aqui. Opa, obrigado. Vocês me ouvem? Sim. Obrigado, Larissa, pelo convite, pela gentileza, generosidade. Priscila, parabéns pela sua fala. Eu sou Marconi Pimenta, sou juiz aqui no extremo norte do país há 34 anos. Faço parte do Comitê Nacional da População em Situação de Rua, do CNJ. A gente, há 3 anos, o Brasil, através do Judiciário, partiu
para o encontro dessa população invisível e invisibilizada. E através de uma resolução de número 425, a gente instituiu uma política judiciária nacional e suas interseccionalidades para esse público. De fato, um juiz de 34 anos que não conhecia o seu jurisdicionado de rua, porque ele era, de fato, invisível. Uma pessoa sem documento, sem direito à saúde, sem direito à segurança, sem direito à moradia, sem os direitos fundamentais básicos. Isso, de certa forma, nos envergonhou um pouco, mas nos estimulou a ir para cima. Como é que o juiz vai entender, vai dialogar com o SUS, com a assistência social? Se pouco a gente conhece, a gente está no mundo dos processos, estamos lá nos nossos palácios e o nosso mundo é um processo. Como é que a gente vai fazer uma busca ativa e ir atrás dessas pessoas nas calçadas, fora do nosso ambiente de conhecimento, e saber que está faltando tudo para aquelas pessoas. E fizemos isso. Aqui no Amapá, a gente há 3 anos faz uma busca ativa e contamos eles aqui, de um por um, em cada calçada, em cada casa abandonada. Saíamos de madrugada, montamos uma equipe muito profissional, com psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, médicos, pessoal da prefeitura, do governo, do judiciário, saímos ao encontro, fazendo uma contagem. E nessa contagem a gente fez um Google Forms, onde a gente fez perguntas muito interessantes. De onde veio, que tipo de droga, sexo, gênero, doença, enfim. A partir da tabulação desses dados, a gente viu que o problema é muito mais grave do que a gente imaginava. É um problema muito mais urgente, de emergência mesmo. Aí a gente encontrou um meio de dialogar com ele. A gente queria ouvir essas pessoas, no lugar de onde elas estão. Elas são sabedores de sofrimentos e de opressões que nós não conhecemos. Elas vivem o racismo estrutural, elas vivem a violência institucional, elas sabem tudo sobre discriminação, sobre violência policial, sobre sofrimento, sobre falta de acesso à saúde. Então, a gente inaugurou um projeto chamado Sexta-feira Restaurativa. O que é isso? Foi um convite, durante essas bolsas ativas, a gente estabeleceu o rapport, a confiança, e convidamos pessoas, nos visite. A gente, às sextas-feiras, todas as manhãs, a gente quer ouvi-los, a gente quer compreendê-los. Chegando lá, a gente vai tomar um café da manhã, reforçado. Para alguns, a gente vai possibilitar um banho, uma troca de roupa, material de higiene pessoal, e a gente vai fazer uma roda de conversas, um ciclo de construção de paz. Porque eu quero ouvir o que vocês querem, o que vocês precisam. E eu quero compreender se o Poder Judiciário e a rede da população em situação de rua, constituída pela Resolução 425, é capaz de ouvi-los. Ou será que a gente vai ouvir apenas aquilo que cabe na nossa caixinha? Eu quero compreender, eu quero entender melhor até onde a gente pode efetivar esses direitos humanos e até onde isso poderá fazer sentido de cidadania para vocês. Toparam. Há 3 anos a gente dialoga com eles. E eu ainda não consigo responder se realmente isso faz sentido de cidadania para eles. Se realmente as instituições estão fazendo acordos garantidores de direitos humanos para essas pessoas. Eu tenho um número, se eu for empiricamente, eu posso dizer, olha, a gente já conseguiu 15 residências com Minha Casa Minha Vida, a gente já colocou alguns na universidade, a gente já conseguiu estabelecer trabalho digno e decente para muitos deles, conseguimos
junto com o Sistema ENSE, estabelecer muitos cursos de capacitação para a empregabilidade e muitos acessos à saúde mental. A saúde mental. E por conta dessa saúde mental identificada, esquizofrenia, transtornos bipolares, a gente conseguiu acessar a Justiça Federal através de um benefício social conhecido como BPC-LOAS. A Justiça Federal é nossa parceira, a DPU também, e a partir daí inúmeras pessoas em situação de rua, quase todas, acreditem, quase todas, foi identificada um problema mental grave, talvez proveniente do uso abusivo de drogas, do crack. Sei que os peritos do INSS, que comparecem às cestas restaurativas que a gente faz, ou aos mutirões que a gente faz uma vez, a cada 4 vezes ao ano, identificam nessas pessoas fragilidades mentais, compatíveis com o amparo de um benefício federal chamado PPC-LOAS, o que dá para essa pessoa condições de um aluguel de emergência, onde essa pessoa tem condições de fazer sua higiene pessoal e seu descanso natural, e a partir daí a gente recepciona essa pessoa para o mercado de trabalho. Porque antes a gente tentou fazer a rede, tentar uma solução de empregabilidade, mas arranjamos os empregos e as vagas, as cotas, dialogamos muito bem com o setor público e privado. Contudo, essas pessoas não conseguiam ficar nos empregos, por conta da doença mental, por conta do cansaço da rua, não tinham onde dormir, não tem abrigo para todo mundo. E elas iam sujas para o trabalho. E eram rapidamente demitidas. Fizemos uma proposta para o governo do estado, que tem um programa chamado Renda para Viver Melhor. Ele nos acolheu em mais ou menos 100 vagas. E essas pessoas conseguiram alugar, consegui muito aluguel social também. E com a moradia, eu acho que a moradia primeiro faz toda a diferença para essa população em situação de rua. Essas pessoas, a gente reduz danos, essa pessoa é melhor tratada. Então, com base nesses aluguéis sociais, nessa renda para viver melhor, que garantiu essa moradia, eles conseguiram ficar nos empregos. E eu tenho esses números. E foi muito bom. Uma pesquisa bastante satisfatória, porque a gente percebeu que apesar da doença mental, essas pessoas, ao serem tratadas e estabilizadas, elas têm condição de se capacitarem e de entrarem na empregabilidade decente. Esse é um projeto do Tribunal de Justiça do Amapá, chamado Sexta-feira Restaurativa, que dialoga com todo o Brasil. A nossa rede Pop Rojude, ela está conectada com todos os tribunais federais, estaduais e especiais, juntamente com todos os sistemas de justiça e de proteção, além dos governos federal, estadual e municipal. E tem dado muito certo. E a gente não tem tido dificuldade do acesso ao SUS. O SUS, para mim, é maravilhoso. É maravilhoso. Essa é uma porta gigante, uma porta de solidariedade, que a gente, com a prioridade que foi estabelecida pela Resolução 425 para esse público, as portas se abriram muito facilmente para essas pessoas. E o que é que a gente tem feito com elas todas as sextas-feiras? Colocado elas na horizontalidade junto com todos os parceiros institucionais, falando de igual para igual. O juiz falando com o senhor de idade, morador de rua, com o indígena, a indígena que está grávida, que é preta, que está com HIV, que acabou de sofrer violência policial, a mulher trans, indígena, idosa. Nós temos todas essas opressões, às vezes em cima de uma pessoa apenas. Isso nos maltrata muito, porque às vezes a gente fica muito impotente. A gente quer resolver essas questões,
mas a gente precisa dialogar mais, ouvir mais, tentar compreender o que essas pessoas falam, que não é fácil. Por exemplo, a Alessandra, sexta-feira passada, ela me disse, lá no circo, doutor Marconi, às vezes eles me chamam de pai, não sei por quê. Porque eles tomaram meu filho de novo. Já é o quarto filho. É o quarto que tomam. Tomaram meu filho de novo. Eu não consegui tirá-lo da maternidade. Da maternidade, meu filho já foi para o abrigo. E ontem eu fui violentada novamente. Estou com muita fome e estou suja. A Alessandra é uma mulher preta, viciada em crack, que acabara de dar luz a uma criança, ao quarto filho, que o Poder Judiciário, todas essas 4 vezes, a única coisa que fez foi separar o filho da mãe e novamente largar a mãe na rua para ser, segundo ela falou, estuprada, violentada, discriminada. E isso machuca demais. E por conta dessa história da Alessandra, a gente fez até um protocolo no CNJ, pedindo para o Judiciário dialogar mais com os governos e respeitar um direito constitucional, que é o pátrio, poder familiar, deixar a mãe em sua maternidade com o filho. Se tem problema mental, cuida do problema mental, mas não separa a mãe da criança. Basta de tanta violência. Então a Alessandra falou nessa sexta-feira, sabe o que? Eu fico até envergonhado de dizer. O Poder Judiciário ouviu que ela estava suja e que ela estava com fome. A gente não conseguiu ouvir o racismo estrutural falado em alto e bom som por ela, a violência institucional de terem separado ela do último filho que ela pôde ter, porque agora ela fez a cirurgia de, como é que chama? Ela não tem mais filho. Laqueadura. A laqueadura. Que ela fez, ela preferiu fazer isso. E aquele diálogo ali terminou nisso. A Alessandra ali, naquele círculo ainda, dopada por conta da droga, doente, de resguardo ainda, sem o filho, sofrimento absoluto, com fome, com pouca roupa. E lá nesse ambiente, a psicologia me ajuda muito lá, porque a gente montou um tribunal humanizado. Lá tem 2 lojas. Tem uma boutique feminina e tem uma boutique masculina, com araras, com manequins, com provador, com espelho de corpo inteiro. Tem um balcão lá com todos os itens de higiene pessoal, toalha, absorvente, desodorante, creme dental, enfim, tudo ali. Aí eles sentindo na necessidade de trocarem a roupa, eles vão lá, exercem as suas liberdades, que é isso que a gente luta. Sempre a liberdade plena, para eles se emanciparem. Nada de atitudes manicomiais, centros de recuperação. A gente acredita no ser humano, a gente acredita no diálogo. E está dando certo. Está dando certo. A gente tem números. As pessoas começam a se compreenderem. Só para, não sei se eu estou me alongando muito, tem uma outra que nós tomamos 14 filhos dela. O último, ela foi para o círculo, eu não a conhecia. Ela chegou lá com muita fome. Nesse dia ela comeu 6 pães com ovo, um café com leite. Isso a gente faz 7 horas da manhã, toda sexta-feira. Do ano, não importa se é feriado, a gente abre o fórum, mesmo no feriado. Aí ela chegou, comeu, estava com muita fome, muito suja. Aí ela estava com 9 meses de gravidez. Aí a gente percebe, logo naquele encontro, que algumas pessoas precisam ir na loja. Aí ela foi convidada por um assistente social, tem profissionais de todas as áreas. Aí convidaram ela para ir para a lojinha. E ela viu uma roupa lá, parece que essa roupa tinha a personalidade dela.
roupa que comunicou com ela. Como é que pode? Uma roupa usada, que foi doada para o Magazine, ter o poder de dizer para a pessoa que ela é livre, que ela é linda, que é possível. Foi aquele vestido ali que transformou a vida daquela moça. Ela foi para o círculo banhada, perfumada, e com o vestido que ela disse, é minha cara. Esse vestido foi feito para mim. Aí, na hora da fala, ela levantou a mão, que a rua pode falar, não é? E nós, instituições, devemos ouvir com muita empatia, muito respeito. Ela abraçou a barriga assim, com muito carinho, e ela disse assim, doutor Marconi, por 14 vezes o Poder Judiciário me negou o direito de ser mãe. Eu tenho um pedido, eu tenho uma necessidade. Eu quero ser mãe do Emanuel. Aí, as instituições que estavam lá, o juiz federal, o eleitoral, o do trabalho, eu da estadual, o defensor público da União, as instituições um olhou para o outro. E a gente fez um acordo ali entre as instituições. A gente disse, vamos permitir, vamos correr esse risco. Afinal de contas, a Constituição diz isso. É lógico que tem uma proteção integral do ECA contra a criança, mas vamos correr esses riscos. Vamos dialogar com a ciência social, com a psicologia, com os instrumentos estatais e municipais para dar esse direito para essa pessoa. Resultado, o Emanuel está com 3 anos, essa moça está fora das drogas, essa moça já fez conosco uns 4 cursos de capacitação, hoje é maquiadora profissional, sobrevive vendendo churrasquinho em frente a um hospital público que temos aqui, o HCAL, casou, e hoje é uma das voluntárias lá do projeto. Ela se encantou tanto que ela disse que quer ajudar também a salvar outras pessoas. Então, é assim, temos problemas seríssimos de doença mental para a população em situação de rua. Preciso que a saúde fragilizada dessas pessoas se comuniquem com o sistema de justiça, para que os benefícios de assistência social alcancem essas pessoas de forma rápida, sem burocracia. Isso a gente está fazendo aqui. Para você ter uma ideia, todo mês nós temos uma pauta da Justiça Federal só para BPC dessas pessoas. O juiz federal ele faz essa pauta, se comunica com o INSS, com os peritos do INSS, faz a questão administrativa do INSS, e no dia da audiência ele faz. Tem dia que ele tem uma pauta no mês que ele faz 20 audiências. Ou seja, dá 20 benefícios sociais com salário mínimo para 20 pessoas que estavam em situação de rua, dormindo em calçada. Que vai ter a possibilidade, a liberdade de escolher um cantinho para morar. Vai se fortalecer, vai dizer, eu existo. Eu consegui. Se ela conseguiu o BPC, porque nós já tiramos para ela a certidão de nascimento, já tiramos a carteira de identidade, já escrevemos essa pessoa num CAD único, ela já está toda documentada. Então, é isso que o Poder Judiciário está fazendo, está dando voz a essas pessoas na rua. Eu acredito que a gente não tem que ter medo de pobre, não tem que ter medo das pessoas em situação de rua. São seres humanos maravilhosos, carentes, doentes, à beira da morte, O que precisamos é arregaçar as nossas mangas, nos unirmos em rede, que ela está em frangalhos. A gente está construindo essa rede agora, até porque eles não existiam, passaram a existir. E só para finalizar, uma coisa que eu vi para a mulher em situação de rua, que agrada muito elas, toda quarta e sábado, a gente sai para fazer a busca ativa. A gente leva comida, a gente leva alguns documentos de alguns que estão faltando, a gente leva sandália e a gente leva maquiadoras. Tem mulheres vítimas de violência doméstica aqui nas ruas de Macapá,
que elas estão todas espancadas, todas com marcas horríveis na cara. E teve uma que eu lembro muito dela. Ela foi maquiada e aquela violência que estava ali na cara, ela já não existia sem a pancada. Com a pancada, ela não era nem sombra. A maquiagem, olha coisa simples, uma maquiagem que foi feita na Praça da Bandeira, aqui pertinho de onde eu estou. A gente tapou toda aquela violência, toda aquela roxidão. E quando ela se olhou no espelho, um espelho redondo que ela viu ela de verdade, ela se enxergou. E ela disse assim, eu existo, eu sou linda, eu vou reagir. Eu tenho a liberdade de sair daqui na polícia e denunciar o meu agressor. Fez isso. E eu lembro que quando ela reagiu dessa forma, uma lágrima saiu aqui do olho dela e fez um caminho. E esse caminho aparecia a violência que ela acabara de sofrer. Nossa, isso foi tão impactante. Assim, são coisas tão simples que nós podemos fazer para salvar as pessoas, da invisibilidade, a violência institucional. Quando a Larissa entrou em contato comigo, eu agradeci muito, professora Larissa, por essa oportunidade. Olha, eu sou um velho juiz já, 34 anos de magistratura, já passei por tudo que foi município, todas as especialidades, mais uma que eu estou adorando, e que, assim, como eu estou tendo a oportunidade de ajudar seres humanos que de longe os direitos humanos os alcançam. Eu lembro que inauguramos aqui Minha Casa Minha Vida, e o governador, eu fui lá, dialoguei com ele, e ele disse, não, o edital não cabe pessoa em situação de rua. Aí eu falei, nem mulher em situação de rua sofre, nem mulher, nem idoso, nem indígena, que nós temos muitos aqui, nem imigrantes da Venezuela, que tem muitos aqui, de Cuba, que tem muitos aqui. Não. Aí eu falei, governador, seja diferente. Seja um governador inclusivo. Coloque assim, na frente de tudo, os direitos humanos. Corra esse risco. Quem vai, talvez, atravancar isso, dessa sua ideia, seja um parceiro nosso, o Ministério Público. A gente dialoga com ele. Bora correr esse risco. Ele correu. Aí nos oportunizou 2 apartamentos. Presidente Lula, quando veio entregar Conjunto Miracema, ele se surpreendeu, porque não existia a nível federal essa exceção. Aí ele disse, mas não cabe no edital pessoas solo, morador em situação de rua. Aí o governador disse, mas meu governo, eu acho que reproduziu quase as nossas palavras, mas meu governo é inclusivo. Ele inclui todos. O que foi que aconteceu? O Ministério dos Direitos Humanos fez uma resolução, uma portaria conjunta, e hoje tem uma cota de 3% para as pessoas em situação de rua. E agora, nesse exato momento, 15 apartamentos já foram sorteados para 15 pessoas em situação de rua, respeitando igualdade de gênero para homens e mulheres. Então, assim, direitos humanos, quando a gente fala, a gente tem que implementá-los de verdade. Sair um pouco da retórica e experimentando. Foi a roupa que salvou aquela pessoa, não é? Foi a casa que tirou aquela pessoa do perigo da calçada, do perigo da rua. Foi um emprego, depois de ter conseguido uma renda para essa pessoa, que deu significado para a vida novamente dessas pessoas. Então o Brasil tem que dialogar mais com esse público, compreender mais essas pessoas, deixarem que elas falem mais. A gente tem que aprender a ouvir. Nós não sabemos nada de racismo. Quem sabe de racismo são eles que vivem, que estão na base da pirâmide, olhando de baixo para cima.
enxergam todas as rachaduras. Tudo eles veem, porque tudo eles sofrem. Eles estão falando de um lugar que eles pertencem. Não é? Então, essa minha fala, minha contribuição. Me desculpa, porque às vezes eu me empolgo. Não, imagine, Marconi. Não, eu até... Muito, assim, mexe muito com a gente. A gente já no final da carreira, com entusiasmo, assim, da Larissa, uma jovem moça, da Priscila, uma jovem moça, a gente se entusiasmar, meu Deus do céu. Uhum. É preciso a gente cuidar mais dos seres humanos. Eles estão doentes, vamos dar acesso à saúde. Não só isso, vamos dar assistência social através do Poder Judiciário para garantir para essas pessoas uma vida melhor, uma renda, uma oportunidade de uma casa e de uma sobrevivência digna. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado por terem tido a paciência de me ouvirem. Eu os convido a visitarem aqui o meio do mundo. Eu estou aqui, atrás de mim tem o Rio Amazonas. É a coisa mais linda, e está tendo pôr do sol. Parece que o sol ele vai apagando dentro do Rio Amazonas. É assim, uma coisa impressionante. Se vocês não conhecem aqui o Amapá, façam uma visita, ao mesmo tempo que está no hemisfério norte, está no sul, fronteira com a França, o que mais, meu Deus? Temos 8 etnias indígenas, 8 línguas, é uma terra, eu sou cearense, mas me apaixonei assim imensamente por essa terra maravilhosa, e vocês estão convidados, e quando chegarem aqui, me procurem, que eu serei o guia de vocês, com certeza. Muito obrigada, muitíssimo obrigada, em nome da Frente Stamira, a Larissa, ao Marconi, que tão gentilmente aceitaram o convite da Rafa, e que nos chamam a atenção, né, sobre questões que a gente tem visto assim, no nível macro, né, de intersecção entre a saúde mental e os sintomas sociais. Também precisam de um olhar sempre interdisciplinar, né? Enfim, eu acho que o judiciário e o campo mesmo do direito, dos direitos humanos, tem muito a contribuir com essa discussão, né? E eu também não vou me alongar muito, justamente para a gente fazer desses últimos 23 minutos, né? A gente pode aumentar um pouquinho o tempo, mas para a gente fazer desse momento um debate, né? Para justamente conectar visões, conectar campos, conectar ideias, porque também aparece aí nas falas da Larissa e do Marconi questões que também a Priscila já tinha abordado, né? Acho que as questões de gênero, de orientação sexual, elas estão sempre presentes, questões de raça estão sempre presentes, né? O sentido, sobretudo, de que Priscila falava e que o Marconi retomou aqui, né? Ou seja, eu acho que a gente pode aí pensar em muitas coisas. E eu abro o debate. Quem quiser participar, por favor, se inscreva. Fernanda, eu quero antes agradecer. Agradecer. A Frente Stamira essa potência assim, né, que a gente ouviu a Priscila e a aula dela. Quero agradecer, antes de agradecer ao Marconi, eu quero agradecer a Rafa. A Rafa nossa participante, tem pouco tempo e é potente, e foi ela quem acionou a professora Larissa, e a professora Larissa logo passou a bola para o Marconi, e é isso, né? Muito incentivador, sabe? Muito nos conduz, sabe? Não nos deixa desanimar, não nos deixa perder o sentido, sabe? São falas importantes. E você também falou, Marconi, que tem um censo que já foi feito aí, e que talvez seja bom a gente ter acesso a esse censo
que não sabemos e estamos precisando de censos, assim, para a gente começar a conhecer. Obrigada, gente, muito obrigada. Luiz Eduardo levantou a mão, Fernanda. Pode falar, Luiz Eduardo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Eduardo. Uma coisa interessante é que eu sou psicólogo e me trato lá no IPUB, né? E uma coisa que eu queria falar é que o ser humano tende a pensar assim, eu estou bem, eu estou com a minha família, eu estou bem com meus filhos. Se tem gente passando fome, não é problema meu. Se tem gente... eu fico com medo dessas pessoas, mas não é problema meu se estão passando fome. O importante é que eu estou bem aqui com a minha família, bem cuidado. Isso é problema do governo, as pessoas ditas invisíveis sociais, né? E lá no campus da Praia Vermelha, tem uma verdadeira turma que mora na rua, pelo campus da Praia Vermelha, a profissão é pedir dinheiro, e eles ficam lá mesmo, dormem, não tem uma terapia ocupacional, não tem um certo cuidado. E às vezes eu acho interessante aquele negócio do restaurante popular, que com R$ 2 dá uma comida, a pessoa pode comprar uma comida, né? Eu acho interessante isso. Tem gente que não gosta, mas tudo bem, né? Mas é isso, essa galera da rua, o pessoal, tem mais que acontecer pior mesmo com eles, eu tô bem, eu não tenho nada a ver com isso, só tenho medo, se aproxima muito eu fico com medo. É só isso a contribuição que eu queria dar, né? Eu vou aproveitar, obrigada, viu, Luiz Eduardo? Eu vou aproveitar para sugerir que outras pessoas, de repente, coloquem comentários, perguntas, para a gente fazer um bloco. O que vocês acham? Fale, Joelma, por favor. Mestres, professor Pedro Gabriel, que saudade. Meu amigo Alden aí também, do mestrado, me formei esse ano no MEPS, né, no mestrado. Bom, população de rua, né? Eu passei por uma situação ontem bem delicada, onde eu trabalho, em Niterói, tá? Não é no Rio de Janeiro, né? E na qual me atravessou muito, e foi ontem. E ontem eu recebi, né, da orientadora que teria hoje essa roda. Primeiro que eu sou apaixonada por Istamira, a história de Istamira, parabéns para vocês. Não é à toa que aquela escola de samba, quando homenageou a Istamira, né, tantas Istamiras nesse chão que existem, né? A história de Istamira foi fascinante, eu aprendi nessa universidade onde eu faço, na FRJ, onde eu tenho muito orgulho de fazer parte. Mas, enfim, ontem chegou um morador de rua, e esse lugar onde eu trabalho é um posto de saúde, eu faço matriciamento de saúde mental. E no meu outro emprego, eu sou coordenadora de saúde mental do município de Rio das Ostras, né? Bom, e Niterói, eu não sei como funciona muito, né? Porque é muita política, né? No meio envolvido, sou estatutária, então eu procuro não me envolver muito, assim, né? Mas a gente tem que atender o usuário. Chegou, vou resumir bem breve, mas me tocou muito ao ponto de eu chorar por dentro, né? Um paciente chegou, eu não estava, eu estava na sala da direção, e aí chega uma pessoa do serviço administrativo, olha, tem um mendigo lá na frente para ser atendido. Ela, coitada, ela não sabe, né, talvez que essas palavras, né, têm se modificado ao longo do tempo, né?
E aí eu expliquei, Mel, não é assim mais que a gente fala, né? A gente fala população de rua, pessoa que vive nessa vulnerabilidade, enfim. E ela entendeu, aí a minha diretora, eu falei, João, amor, paciente psiquiátrico, vai você lá atender. Já é assim, né? E isso dói muito na gente, né? E quando ela falou isso, eu fui imediatamente atender. Tinha 7 enfermeiros, estava chovendo, né? Todos parados. E nenhum foi atender o paciente. Ah, não, saúde mental? Ah, para a Joelma isso aí. Ah, é para ela atender. Ninguém vai atender. Pois bem, falei, perguntei a eles, fui direto, falei, tá, vocês viram o paciente? Falaram alguma coisa com ele, perguntaram, ah, não, Joelma, olha só, ele tá tudo sujo, tá imundo, e ninguém foi falar e nem conversar com ele, não. Está esperando você para ir lá conversar com ele, ele tá lá fora. Eu falei, tá lá fora? No frio, na chuva? Aí eu convidei ele para entrar para dentro do posto. Me apresentei ali perante no pátio, né? Porque eu não sabia, ele estava com uma tosse, né? Podia ser algo contagioso, não sabia o que que era. E todos os enfermeiros prestando atenção, né? E aí eu virei para ele e falei assim, o que que o senhor está sentindo? Por que que o senhor procurou? O senhor é daqui da área, né? Porque a gente sabe que hoje é regional, né? E aí ele virou para mim e falou assim, olha, minha filha, eu ando por aí, ou seja, ele é um andarilho, né? E ele, no momento, está em Itaipu e faz um acolhimento noturno de quem dorme né, em um abrigo. E ele fala para mim, eu não vim por nada, não. Eu vim só porque eu tô com uma dor de cabeça, muita coriza. Eu tô com desculpa, é a minha bebê. Eu tô com muita coriza. E tô com muita dor de cabeça e dor no corpo. Todo mundo parado me olhando, ele sentado na mesma cadeira que todo mundo senta. E ele muito sujo mesmo, né? Se eu estivesse no hospital, eu com certeza teria dado um banho, ou talvez sugerido a ele, né? Porque às vezes a gente não pode atravessar o outro, né? E aí ele falou, só queria um atendimento, um remédio para parar. Quando eu fui pegar o termômetro, você vai usar o termômetro que todo mundo usa? Eu falei, vou. Eu botei, ele tava com febre. 38,1. E aí eu chamei, falei com o médico que estava trabalhando ali comigo, né? Fiz o cadastro dele ali e chamei o médico que é muito humanizado, né? Já é um senhor, doutor Eduardo Gentil, não sei se ele é bem conhecido, não sei se as pessoas conhecem, e ele virou e falou assim, não, Jamão, atendo ele. Eu falei, só atende lá fora, doutor, porque onde eu tô atendendo ele, que a gente não sabe, ele tá tossindo, a gente não sabe o que pode ser, enfim. Eu vou até colher uma baciloscopia dele, já vou deixar aqui, né? Enfim. E aí ele veio, atendeu, acolheu, perguntou, né? Eu já tinha dito mais ou menos os sintomas. E acabou. Ali ele foi embora, muito feliz e contente, tomou uma medicação, ele foi medicado. E você sabe como é que é, né? Não espera nada, né? Mas mesmo assim consegui coletar os carros. Enfim, vamos ver se depois eu entro em contato com o pessoal da rua, né? Quando eu voltar. Mas o que me atravessou muito e que me deixou muito impactada foi ver os 7 enfermeiros parados. Eu olhei para eles depois do atendimento, um debochou e falou: tá vendo? Coisa de maluco é só pra Joelma mesmo. Aí eu parei e falei: nunca mais repita isso, por gentileza, quando eu estiver presente. Fala pelas costas. Paciente psiquiátrico ou morador de rua, a gente nem sabe se ele é psiquiátrico. Ele nem me contou. Vocês nem ouviram ele. Só porque ele estava sujo. Quando eu não estiver aqui, tentem ser humanizados, sabe por quê? Hoje é ele. A gente não sabe por que ele está em situação de rua. Lá no meu outro município, eu já peguei um juiz em situação de rua, por causa de alcoolismo. Ele largou a família porque, por ele achava, né, por ele ser alcoólico, ele achou que ele atrapalhava a família e ele largou tudo.
E eu passo esse caso para eles, e aí uma enfermeira fala para mim assim, já vem ela da palestrinha, saúde mental. Eu falei, eu não tô dando palestrinha não, meu amor. Eu tô ensinando vocês a ser humano. Que a conta não é paga pra gente, sabe? O que a gente faz com o outro, ele não reverbera no outro, vem pra gente. E aí, assim, tinha uma técnica muito experiente, ela viu que eu estava começando a me irritar e ela me tirou ali daquele ambiente. Então, concluindo, né, eu achei de, o estigma, ele é tão pesado ainda, é tão doloroso ainda ver as pessoas terem esse estigma de nem chegar perto do paciente, que é algo que eu acho que isso, em vez de estar na televisão anunciando algumas outras coisas, as pessoas podiam entender que o álcool, o narcótico, quem teve oportunidade de uma sala de A, o cruzado, né, que são os dois, ou a depressão, ou qualquer problema familiar leva você a estar nesse lugar. E as pessoas parecem que não conseguem entender. E aquilo ali me atravessou tanto, gente. E quando eu peguei, né, na madrugada que eu acordei para estar fazendo um artigo e vi hoje a roda, eu falei, caramba, como Deus é perfeito. Eu falei sobre isso hoje, né? E hoje aparece no meu WhatsApp estar aqui. Trabalho brilhante de vocês. Samira, né? Primeiro só pelo nome para mim já é fascinante. E esse trabalho com moradores de rua, para quem gosta mesmo. Pra quem não Muito bom. gosta, é melhor não nem misturar, porque às vezes acho que atrapalha. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Joana. Nós vamos passar a palavra para o Alden, a Edna também está querendo falar. Oi, pessoal, tudo bem? Lisete, professor Pedro, oi, Fernanda. Vocês estão me ouvindo? Não carregou para mim. Rosa, Joelma, tudo bem? Bom estar de volta. Beijo, meu amor. Me sinto em casa, né? Então, eu acabei de sair do trabalho e vim correndo, não consegui participar antes, mas eu queria muito ter conseguido estar aqui e tudo mais. Para mim Eu sempre trabalhei com álcool e drogas, né? E de alguma forma essa população sempre esteve ali, de alguma forma, em vulnerabilidade na rua e tudo mais, né? Mas agora, dessa vez, eu estou trabalhando de frente, assim, com essa questão. Sou psicólogo do SUAS, né, aqui do município do Rio de Janeiro, num equipamento, num sistema de albergue, que a gente fala, né? Então, é o albergue David Miranda, que é um albergue voltado especificamente para a população LGBT, né? É um albergue que só aceita, né, só absorve a demanda da pessoa se ela se autodeclarar LGBTI. Justamente para reconhecer que essa população, mesmo em rua, né, não deixa de ser LGBTI e também sofre preconceito por ser, né? Então, a nossa maior população são de homens gays, negros e mulheres trans, né? E essas pessoas também sofrem muito preconceito de outras pessoas em situação de rua, né? Até mesmo em outros equipamentos da assistência ou do SUS. Esse é um dado interessante, assim. Então, por isso que se fez necessário a criação desse equipamento desde 2021, né? Até hoje, eu tento buscar algum equipamento parecido no Brasil ou na América Latina, não consigo achar, se souberem, então, até agora, é o único equipamento voltado para essa população, que é uma população que sofre bastante na rua, assim. Além de estar em situação de rua, de sofrer todos os preconceitos, ainda tem a LGBTfobia, né, atravessando, né? Então, não é à toa, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né, no mundo. Então, é um equipamento de alta complexidade, né? A pessoa vem regulada do CRAF, né, da regulação do Rio de Janeiro, e tem 3 meses para resolver a vida, né? Esse é o prazo, né? São 3 meses para você organizar uma vida inteira que às vezes foi estilhaçada por violência familiar, né?
Incrível como a família pode ser a maior produtora de violência, né? É impressionante isso, assim. Pessoas muito jovens na rua, sem amparo nenhum, sem documentação, né? Com um sofrimento mental grave, persistente, né? Ou começando o uso de substâncias para suportar toda a violência que está sofrendo. E aí chega para a gente, né? Uma equipe pequena, são 50 pessoas, né? São 50 vagas para 3 técnicos. Um psicólogo, eu, e 2 assistentes sociais, né? Você imagina, 50 pessoas para uma cidade, né, como o Rio de Janeiro. 50 vagas para uma cidade como o Rio de Janeiro. E é interessante pensar assim, né? Como outras questões da vida vão se apagando porque a pessoa é enquadrada nesse lugar de situação de rua, né? Então, é interessante pensar o quanto que a emergência, por exemplo, da alimentação, que é uma questão, né? Ou da higiene, vão apagando um pouco da singularidade de cada um, né? Então, um trabalho muito voltado assim para tentar recuperar um pouco da dimensão da criatividade, dos laços e tudo mais. Eu falei que são 3 meses, né? A gente pode ampliar esse prazo para outros 3 meses, né? Além disso, a gente também tem uma peculiaridade que o Rio de Janeiro é uma cidade global. E com esses eventos né, que o Rio de Janeiro está começando a construir, né, vem pessoas de toda a América Latina, vêm para cá, ficam sem dinheiro para retornar. Estou falando da população LGBT, por exemplo, show da Shakira, da Lady Gaga, da Madonna. Isso é muito interessante, assim, nesse sentido de que pessoas da América Latina toda vêm para cá, gastam dinheiro e ficam à deriva aqui no Rio. A gente também recebe refugiados políticos ou por outras questões de violência estatal, né, da Venezuela, da Nicarágua, vai para lá porque são LGBTs. Isso também é muito interessante, assim, pensar, né, nesse tipo de violência institucional por ser LGBT na América Latina, né? Por exemplo, a Nicarágua tem uma lei antissodomita, né? Então, é proibido ser LGBT lá, infelizmente. Eu queria falar mais para colocar para as pessoas assim que existe esse equipamento, que esse equipamento faz parte do SUS. O Rio de Janeiro continua com todas as dificuldades, com todos os problemas que o município tem. A gente continua tendo uma veia bastante criativa e de inovação, assim, é impressionante como a gente vai exportando para fora modelos. E aí, de novo, também é uma experiência muito boa, porque eu estou trabalhando de uma forma muito intersetorial, professor Pedro. Dessa vez, você está muito, porque é encaminhamento para educação, para empregabilidade, para defesa, para o CRAI, que é um equipamento para pessoas que estão em situação de imigração ou refugiados políticos. Então, é muito emocionante também. A população LGBT tem uma particularidade que, assim, é muito sofisticado isso que eu vou falar, tá, gente? Porque a questão do corpo, da imagem, da apresentação, é muito difícil você ver uma pessoa LGBT em situação de rua que vai estar mal cheirosa, que vai estar desarrumada, né? Tem essa particularidade que eu demorei para captar, não sei por quê, né? Não sei porque tem essa particularidade, mas tem alguma coisa a ver com a performance do gênero, né? Os homens héteros em situação de rua têm um descuidado com o corpo que eu não sei qual de que ordem, mas eu vejo isso, assim, a população LGBT, seja qual for, a gente não tem problemas com cuidado do corpo, nesse sentido, assim. São outros tipos de problema que vai ter. Mas tem essas questões, assim, de que tenham outros albergues, David Miranda, voltados para essa população, né? A gente tem albergue masculino, tem albergue feminino, tem albergue para família, né? Mas LGBT a gente só tem um, né? Enfim, é isso, gente. Eu quis muito participar só para contar um pouquinho disso, assim, rapidamente.
para saber que a gente está por aí, existe esse equipamento e Uhum. pode encaminhar também, a gente ajuda nisso. Muito obrigada, viu, Alden? Muito obrigada mesmo. Eu vou fazer uma sugestão de a gente ouvir a Edna e a Rosa, para daí passar para os nossos palestrantes de hoje, né? E nos encaminharmos para o final. Então, com você, Edna, por favor. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, gente. É sempre tão bom, né? Eu não tenho estado aqui, mas é muito bom sempre estar na frente da mira, porque o Alden falou, a gente fica em casa, tem pares, né? E isso às vezes é difícil. Mas eu queria compartilhar mesmo algo que eu fico pensando a respeito de coisas que já foram faladas aqui. Eu moro em Volta Redonda, trabalho na saúde mental, né? E aí eu fico olhando as equipes, eu ainda não vejo as equipes realmente tratando dos casos, das situações, sejam casos que estejam nos CAPs, mas que dirá também da população de rua, até porque nós temos vários, né? Pelo viés do gênero, da raça, mas principalmente da raça. E aí eu fico, às vezes, pensando assim, até que ponto, né, que eu fico falando muito disso, porque eu também sou preta, e muito me incomoda, que eu fico pensando, será que é porque as equipes ainda são muito brancas? Né? Aqui tem um CAPS que tem 3 psicólogas negras, isso é difícil, né, aqui em relação à maioria das equipes, né? E aí tem a capacitação, a gente leva, eu sou apoiadora dentro do município, então eu passo pelas equipes, sempre que eu discuto um caso, eu levanto a questão das vulnerabilidades e a questão da cor, né, da raça, eu trago, mas eu fico vendo que parece que não é só capacitar. Isso que eu quero dividir, né? Porque às vezes é isso, e a ansiedade é minha, e a dificuldade é minha, assim. Ser negra me move a essa discussão e também das outras vulnerabilidades. Mas o que mais que a gente poderia fazer, né? Capacita, fala, levanta isso nas reuniões, e daqui a pouco você vê e as pessoas... Tem um caso de uma adolescente aqui que eu falo, gente, é só porque, sinceramente, essa menina é preta, de uma família preta, toda despojada de vários direitos, e ainda se discute isso, não dando devido destaque a esse aspecto. Aí eu falo, o que precisa mais, né? Isso que eu quero compartilhar, sabe? Ou não precisa, é isso mesmo, isso é um processo, e está andando, e eu estou imersa ali, e fico achando que a coisa não está caminhando tanto a contento. É isso, assim, na verdade, eu estou mesmo compartilhando um sentimento e, de repente, alguém vai me dizer, Edna, é isso, não é? Fica aí, mas, assim, é só isso, assim, ou é isso tudo, né? Que eu queria registrar. Não sei se isso Muito acontece obrigada. também. Sim, sim. Vamos passar para a Rosa, então, por favor? Boa noite. Fica até difícil falar depois de participações tão brilhantes, não tem outra palavra, assim, da Priscila, do Marconi, né? E eu fiquei muito tocada pela história da mulher que tinha os filhos sistematicamente sequestrados pelo Estado, né? Com essa justificativa, né, do estado dela, sem ver, e isso foi muito importante no depoimento, que
a própria gravidez e o desejo de manter, de ter esse filho, de cuidar, poderia ser alavanca para mudança na situação dessa mulher, né? Então, no CAPS, onde eu sou atendida, eu também já vi situações parecidas. A Rosa caiu? Eu acho que a Rosa caiu. Eu vou aproveitar enfim, acho que tomara que Rosa retorne, mas, Priscila, fazendo a palavra circular, né, e voltando para você gostaria de fazer um comentário final? Vou só comentar rapidinho, que eu anotei alguns poucos pontos aqui do que o pessoal foi falando. Uma coisa que eu fiquei pensando é de como que por vezes, acho que um pouco do que Joelma fala, né? Os usuários, os pacientes que a gente atende, como que por vezes ele não é o desejado, né? Assim, a gente espera alguém que você vai orientar, que vai aderir, né? Assim, na verdade, a gente cria uma fantasia de como que o outro tem que ser, assim, né? Mas o outro é outra pessoa, ele tem outro modo de funcionar no mundo, assim, né? Mas essa idealização fantasiosa do trabalhador, e que muitas vezes, quando o sujeito não adere do jeito que a gente propõe, muitas vezes o serviço pune, né, assim, de como que isso é violento, assim, né, essa coisa do desviante, assim, e essa questão também todos os censos municipais que tem, os que têm um recorte de álcool e drogas ou de questões de saúde mental, a gente fica evidenciado tanto que é recorrente muitas pessoas em sofrimento mental no espaço da rua, assim, e eu costumo analisar que tanto, no caso do uso prejudicial, né, tanto tem o fator de que estar em condições tão precárias de vida pode estimular um consumo maior, que é adoecedor, quanto dessas pessoas não caberem no mundo, assim, né? Do tanto que a nossa sociedade é manicomial, aí não cabe na igreja, não cabe na escola, não cabe na família, e não cabe nos espaços, e essas pessoas são repelidas por espaço da rua, né? Assim, eu acho que isso é algo muito grave, assim. Não dá para a gente dizer que todo mundo que está em situação de rua tem a questão do uso ou do sofrimento mental, mas, assim, se a gente pisa, se a gente roda o pouco que seja numa pesquisa, seja trabalhando, é chocante, assim, né? Assim, o tanto de gente em sofrimento mental no espaço da rua. Inclusive, isso era algo que eu queria, em algum momento, discutir um pouco mais, assim. E um outro ponto que eu ia trazer também, que eu acho que esbarra um pouco também com o que o Alden começou a falar, né, do interesse nessa questão de álcool e drogas, como que a gente não consegue falar abertamente de drogas na sociedade, assim. Nunca existiu uma sociedade sem droga, e até hoje a gente tem medo de dizer sobre, assim. Enquanto a gente não fala abertamente disso, vira um grande fantasma. Aí, assim, eu tenho visto, inclusive, enquanto supervisora clínico-institucional, casos, assim, teve um caso que eu acompanhei num município do interior, agora recente, que muito parecido também com o que apareceu aqui, uma mulher que teve 3 crianças que ela perdeu a guarda, e quando a gente vai fazer a supervisão de caso, assim, na atenção primária, e uma atenção primária boa, com vínculo com a paciente, assim, uma equipe super envolvida, super territorializada, e aí quando a gente vai conversar, tipo assim, o que aconteceu? Ah, é droga, 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 droga. Quando a gente pega para escutar a história, e assim, num primeiro momento a gente não consegue fazer muita discussão de caso, porque tem poucos elementos, assim, o que a equipe traz é droga, 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 e eu falo assim, não existe supervisão sem um sujeito aparecer aqui. Vamos falar de redução de danos, vamos fazer educação permanente, e eu volto para a gente discutir o caso, mas, tipo assim, escuta a pessoa, né, assim, busca a história. E aí, quando a gente volta no mês seguinte, a história terrível de vida, e uma mulher com um quadro psicótico gravíssimo, e todas as situações que ela perdeu a criança foi em momentos de crise e de surto. E todo mundo ficou enxergando droga, 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 e não viram que essa mulher, por questão de sofrimento mental, perdeu a guarda de 3 crianças, assim. E aí o centro, a unidade básica de saúde dá uma reposicionada, entende, tipo assim, e foi até muito bonito que a enfermeira, que era gerente do posto, ela falou assim, engraçado, quando a gente aprende sobre o diabético, a gente aprende que a gente tem que olhar o sujeito inteiro.
Por que que a gente não fez isso? Na saúde mental, a gente também tem que fazer isso. E eu falei assim, é isso, né? É o sujeito inteiro. E eu achei muito bonito que, quando eu volto com o caso, ela pergunta para a paciente, assim, o que a droga trazia de bom para ela, e aí ela consegue identificar os momentos que o uso aumenta, que, óbvio, são os momentos de maior sofrimento, e ela traz pequenas possibilidades, pequenos projetos de vida, de desejo que essa mulher traz, assim, o que até então não tinha aparecido. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que falar abertamente, sabe? Assim, gente, as drogas existem, não vão deixar de existir, as pessoas usam, vão continuar usando, e aí? Como que a gente cuida? Né? Assim, matar esse fantasma para a gente conseguir falar abertamente. E quando o colega traz, né, assim, dessa questão, dessas crianças, que eu concordo com a colega, né, assim, que são sequestradas, eu conheço pelo menos, assim, me vem à mente pelo menos 3 mulheres que eu convivo, que foram uma das poucas que a gente conseguiu reverter essa questão de uma possibilidade de abrigamento, porque a gente entende que é uma sentença, gente. Essas mulheres, as crianças, se passa por uma judicialização, não existe voltar para a família. Eu nunca vi voltar para a família. Assim, é algo que é uma sentença, e na sua grande maioria, mulheres pretas. E eu já trabalhei em maternidade, assim, onde a gente vê no prontuário mulheres brancas, usuárias de drogas, não saem sem seus filhos, né? Assim, então, acho que esse recorte racial é muito importante da gente fazer. E eu conheço pelo menos 3 mulheres ótimas, maravilhosas, colegas, redutora de danos, 2 redutoras de danos que trabalharam comigo, assim, que eu atendi na maternidade, e que hoje, assim, com filho com 8 anos de idade, bem, criando os filhos, 2 empregos, trabalhando no SUS e no SUAS, sabe, assim, e pessoas incríveis, e que a questão não é se tem ou se não tem uma capacidade protetiva, às vezes é um mínimo de dignidade e de garantia de direitos que falta, assim, sabe? Porque se você tem uma possibilidade de um abrigamento de família, se você tem minimamente, sai da situação de insegurança alimentar, uma possibilidade de creche para que essa mulher possa se inserir no trabalho, às vezes a capacidade protetiva está ali, mas o Estado não dá mínimas condições para que essas mulheres exerçam a maternidade, né? Eu acho que isso é um ponto. E, enfim, é isso também, que eu também não vou delongar. Mas obrigada. Muitíssimo obrigada, Priscila. Eu vou estender para o Marconi, para a Larissa, e depois retornamos a você, tá, Rosa? Posso falar? Pois não. Vocês me ouvem? Mais. Bom, as falas foram maravilhosas, eu vejo que a gente convergiu em tudo, isso é importante mesmo. Isso que a Priscila acabou de falar é uma realidade. Foi muita luta, né, Priscila, para a gente dar direito para uma pessoa que tem o direito constitucional de ser mãe. Esse protocolo de situação de mulheres em suas maternidades, ele está disponível na página do CNJ, tem mais ou menos 112 páginas. É um material que foi feito a várias mãos, muito importante, para que a gente pare de sequestrar as crianças dessas mães, que são consideradas, né, de forma equivocada, doentes mentais, irresponsáveis, impossível de conceber uma família. E a gente tem que dar a volta por cima de tudo isso aí. Como tu falou, Priscila, a maioria são mulheres negras, entre pretas e pardas. Felizmente, é um racismo assim que bate na nossa porta. Parece que a seletividade penal, isso tudo se comprova com números. Então, é nesses debates mesmo, acadêmicos, que a gente vai formatando ideias, desenvolvendo projetos, essas ideias convergem, sempre a gente vai ter uma história de superação. E isso é melhor do que nada. A gente continuar acreditando numa justiça que é feita para todos, seres humanos que devem ser tratados como iguais, e isso é a nossa causa. O Poder Judiciário ele tem que trocar as lentes, tentar enxergar que existem pessoas que precisam serem vistas
e direitos que precisam serem alcançados. Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpem a falta de técnica acadêmica. Estou fazendo meu primeiro mestrado agora. Estou entusiasmadíssimo, não é, com esse mundo, não é, da academia. Tão bom ver a Priscila falando dos projetos dela. Eu vou chegar lá, Priscila. Uma hora eu escrevo um artigo, e quem sabe se eu não me animo para escrever o segundo, e assim a gente vai fazendo a diferença na vida da gente e das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, Marconi. A Larissa já teve que sair, mas eu gostaria de retomar a Rosa, que caiu antes. Rosa, você quer complementar? Como eu disse, é difícil complementar, mas queria frisar, então, a questão do sequestro dos filhos pelo Estado e queria falar do meu CAPS, o Franco Basaglia. O que eu observo é que, justamente, quando o CAPS entra numa situação de crise, que é o que está acontecendo no CAPS Franco Basaglia agora, por causa da saída de vários profissionais, ontem, pela primeira vez, eu percebi que uma dos usuários, que é uma pessoa em situação de rua, eu percebi que ele foi tratado com certo preconceito mesmo. Eu senti isso, no meu coração eu senti isso. Isso aconteceu porque tem pouquíssimos profissionais, então o atendimento está sendo feito pelos outros trabalhadores que ficam na portaria, que ficam na parte mais burocrática, e eu não sei se não existe ou não existiu, ou talvez seja uma coisa para aprimorar, uma troca maior para capacitar também todas as pessoas, principalmente a que fica na portaria, porque ela tem um papel muito central nessa coisa da chave, e tem uma questão da segurança também, tem uma tensão entre vou te botar para fora, vou te deixar entrar, e eu fiquei particularmente doída porque esse rapaz que estava sendo assim tratado de uma forma hostil, ele é um rapaz brilhante, como foi dito aqui pela Priscila, né, das pessoas brilhantes que estão na rua, e ele fez uma aula de uma das oficinas minhas com uma técnica de fotografia antiga, e ele é poeta e me perguntou se dava para fazer livro, e com essa técnica, e dá. Só que isso foi pensado assim, ele teve uma ideia, resumindo, que foi pensada no século XIX, no início da fotografia, de usar a fotografia como forma de reprodução gráfica e também como fotopoesia. Então, eu fiquei muito... Eu cheguei para ele depois da aula, eu falei, olha, você fez uma pergunta brilhante, você é uma pessoa brilhante. Nunca se esqueça disso, que você é uma pessoa brilhante, porque você é. E aí eu expliquei por que eu tinha ficado tão impactada. E ontem ele foi muito maltratado, e eu queria pedir um pouco de ajuda da comunidade do território da Praia Vermelha, para ver se, por exemplo, o Tapirando Pirado Pirou, às quartas-feiras faz a roda de samba, isso ajuda muito. Então, se houver algum tipo de interação, de projeto, de alguma coisa que possa, de algum modo, o PNEL e PUB ajudar, porque a gente está passando uma fase ruim de saída de profissionais também brilhantes, que faziam trabalhos incríveis, assim, incríveis, que colocavam muita alegria, eu acho que traziam muito pertencimento, interação entre nós, amizade e cultura e possibilidade de inclusive,
percorrer espaços da cidade em grupo, interagir, e tudo isso ruiu por terra, foi embora Vitor, Dr. Robson, Ana Gilda, Claudiane, todos os projetos assim implodiram e eu estou vendo as pessoas cada vez pior. Isso está me doendo muito e está me fazendo mal. Está me fazendo mal, está me piorando. A minha saúde mental está me piorando, porque eu pertenço a esse território também. Então, quando eu vou no CAPS e eu vejo todo mundo piorando, isso é horrível, horrível. Então, não sei se existe alguma forma de... Eu imagino que se somos um território da Praia Vermelha, tenha que existir alguma forma de interação, né? Mas eu queria levantar atenção para isso, porque quando isso acontece, quando o CAPS entra em crise, pode acreditar, as primeiras pessoas que vão ser hostilizadas e maltratadas são as pessoas em situação de rua, as pessoas pretas, com certeza, LGBTQIA+, todos os mais vulneráveis serão. Muito obrigada, viu, Rosa? Excelente comentário. Alexandra, a gente já está, assim, estourando o tempo, mas se você puder sintetizar o seu comentário, tá? Ele ainda será muito bem-vindo. Olá, boa noite. Meu nome é Alexandra, eu sou estudante da graduação em Serviço Social na Universidade Federal Fluminense e sempre tive muita curiosidade sobre a saúde mental, inclusive meu primeiro processo seletivo para estágio foi na saúde mental, e aí eu me deparei com um quadro de quanto é difícil, né? Porque eu vi que eu não sabia nada sobre essa questão. Hoje eu estou no 9º período e tudo que é palestra possível, né? Eu fiz estágio na assistência, então, assim, é um quadro que me preocupa muito, porque se naturaliza e generaliza a situação da população de rua, né, de forma quase que brutal, e se eu penso que eu preciso ter uma formação humanizada, essa formação ela tem que vir através do conhecimento, então, por isso é que eu estou aqui, agradeço imensamente, foram falas riquíssimas que eu acho que vão contribuir muito para a minha formação e para o meu interesse, né, de um modo geral, na saúde mental. Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e, assim, eu peguei essa palestra, assim, ontem que eu fui me atentar, que eu tinha me inscrito, porque ela passou rapidamente no grupo da faculdade, e eu me inscrevi, e aqui estou, e, assim, foi maravilhoso estar com vocês nessa temática. Muito obrigada, Alexandra. A gente, então, até vou convidar o professor Pedro, a professora Lisete, para se despedirem. Eu aqui, então, encerro essa nossa roda, lembrando que no dia 11 de setembro teremos a nossa próxima, né, segunda terça-feira do mês de agosto, gente, perdão. Dia 11 de agosto teremos a nossa próxima roda, e também retomando uma tradição que tinha sido interrompida, mas momentaneamente, nós vamos colocar uma música para terminar esse nosso encontro, que foi, inclusive, sugerida pela Lisete, que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que foi discutido hoje. Mas, professor Pedro, antes da música, professora Lisete... Então, eu queria só agradecer a participação de todas as pessoas. Eu acho que esse tema da população em situação de rua, a gente quer abordar mais outras vezes. Hoje foi muito importante a gente ter um panorama mais geral, assim, muito importante, por exemplo, o relato da Priscila na função de pesquisadora e também na função de gestora e de supervisora, o relato da Larissa, o relato do Marconi, né? A gente tem, é um privilégio poder ter contato também com uma região da qual a gente não tem muita proximidade nem familiaridade, né? Mas vejam como os problemas são muito semelhantes, né? É incrível, né? Você muda o cenário completamente, vai para o meio lá da situação amazônica e o problema da violência, discriminação, preconceito, etc.,
se manifesta de forma muito semelhante. Todas as contribuições também dos nossos convidados permanentes, né, a Edna, o Alden, Luiz Eduardo, Rosa Bonchaff, etc., foram muito, muito importantes. Acho que a roda foi muito boa. Retomaremos o contato, Priscila, Marconi, porque a Larissa já teve que sair, retomaremos o contato com vocês sempre que esse assunto for retomado aqui, não é? E obrigado a todos que participaram. Lisete? Eu acho que ela está com problemas de conexão. Eu vou pedir para a Rafa, que vai colocar, então, essa música, e uma ótima noite para vocês, tá bem? Rafa, pode colocar. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público.